Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar uma série de 3 vídeos falando sobre a matemática para a prova, matemática essencial para a prova do Colégio Naval. Bom, assim como eu tive lá no início da minha preparação para a prova do concurso do Colégio Naval, desde o meu 0 até o meu 18, na prova 18 de 20, na prova do Colégio Naval, eu tive dúvidas sobre como estudar, onde e o que estudar de matemática. Bom, a matemática em si é uma área muito grande, então existem muitas coisas para ser estudadas. A prova do Colégio Naval, na teoria, ela cobre apenas o básico, o fundamental, que é ensinado nos anos, em todos os anos do ensino fundamental e os anos finais do ensino fundamental. Não chegaria a cobrar matéria do ensino médio. Então, aqui a gente não vai ver matérias como logaritmo, funções exponenciais, trigonometria avançada, funções trigonométricas, coisas, matrizes, isso não cai. A prova do Colégio Naval é uma prova de ensino fundamental, nível fundamental. Porém, se você já pegou, espero que, se você está nesse vídeo assistindo, você já tenha visto a prova do Colégio Naval por pelo menos uma vez. E é fácil verificar que a prova do Colégio Naval não é uma coisa tão trivial. Não é fácil. É uma prova que exige muito, não só aprofundamento em matemática, quanto também conhecimentos mais avançados e críticos da própria matemática. Então, nessa série de vídeos, eu vou estar colocando aqui, vou pegar o edital do colégio, né? Esse vídeo aqui, ele não serve só para o colégio, serve também para outros concursos, principalmente prova da IPCAR, que é outra prova militar de nível fundamental. Mas também, se você está aí começando a aprender matemática para provas militares, eu acho que vai ser interessante, porque a prova de matemática do Colégio Naval, como eu disse, não é uma prova fácil. Mas nesse primeiro vídeo eu quero abordar aqui o assunto de aritmética e em seguida falar um pouco sobre geometria e álgebra. Então, como eu já dei uma pequena introdução, vou falar um pouco sobre a minha parte em matemática. Bom, lá em 2021, quando eu peguei a prova da IPCAR pela primeira vez e abri na parte de matemática, eu verifiquei que eu não sabia nada. As coisas que eu sabia eram muito básicas e dificilmente eu conseguiria fazer uma questão da prova de matemática daquela época, naquela prova da IPCAR. Bom, eu acabei estudando para a prova do Colégio Naval, assim como da IPCAR, e na minha primeira tentativa eu tirei 8 de 20. Não consegui ser aprovado, porque para a prova do Colégio Naval é necessário tirar metade, 50% da prova. Como eu tirei 8, eu não consegui ser aprovado. Mas, ano passado, 2022, eu realizei a prova e acertei 18 questões das 20. Sendo que as outras 2 que eu errei não foram porque eu não sabia, foram porque realmente eu não, naquele nervosismo da prova, né? Acabei não acertando, não prestando muita atenção e consegui aí 90%. Então, acho que isso só mostra como que, se você estudar, não precisa ser muito inteligente. Eu mesmo não me considero o gênio da matemática, apenas gosto de estudar matemática e fui aprendendo de pouco em pouco, e cheguei num nível que consegui minha aprovação no Colégio Naval. Tirei outras notas também, matemática da IPCAR, agora não me lembro quanto que eu tirei, mas também fui bem. E espero que com esses vídeos aí eu consiga ajudar um pouco aí a colocar uma luz, né, nesse caminho para quem está começando. Então vamos lá, vamos começar com a parte de aritmética. A parte de aritmética é o estudo dos números, então como eles vão se comportar, tanto operações e
outras propriedades, mas basicamente é o estudo dos números. A prova do Colégio Naval aqui no edital cobra, eu deixei em amarelo aqui, os principais pontos, né? E o que realmente eles cobram, que cai mais, pelo menos daqui que eu lembro da minha época. A prova do colégio tem mudado. Não costuma, 2 anos para cá, ela tem sido um pouco alterada nesse quesito no que é cobrado. Mas o edital deixa claro aqui conhecimento de numeração, o que é um número, esse conceito bem básico que é ensinado lá nos primeiros anos de ensino fundamental. Então, desde adição, subtração, multiplicação, divisão, propriedades simples, básicas da aritmética. Pode parecer simples, mas para determinadas pessoas isso aqui não é tão fácil. Não costuma ser um assunto que assim, que é fácil, mas que algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, em subtração, em divisão. Então, se você for começar a estudar e depois de muitas questões, só com a prática que isso vai ser alcançado, você vai conseguir ter um domínio aí dessa parte que é crucial para o estudo da matemática, tanto aqui na aritmética quanto até na geometria. O que foi incluído no ano passado, se não me engano, foi a parte de base de numeração. Ano passado, ano retrasado. Acho que foi ano retrasado e ano passado foi a primeira vez que caiu. Mas era uma parte que caía antes, há muito tempo, na prova do colégio. É a parte de base de numeração. Então, saber converter a base de numeração 10, que é a nossa base que nós utilizamos normalmente, para outros tipos de base. Base 1, números binários, então a base binária, e tantas outras bases aí que podem ser cobradas. Hexadecimal. Então, é importante você saber isso, e o Colégio Naval tem cobrado. Devem cobrar esse ano, já que é uma matéria aí na aritmética que é bem interessante de se criar questões. E operações fundamentais, tanto com a base 10 quanto com outras bases, foi cobrado também. E o Colégio Naval gosta de brincar um pouco com essa relação, coisas de operações fundamentais, colocando sempre aquela questão um pouco mais diferenciada, não tão básica, mas que cobra essa parte. O outro tema aqui que eles deixam explícito é o números primos. Então, aqui vai te auxiliar tanto na parte de aritmética quanto em outras áreas da matemática. A decomposição em fatores primos, máximo divisor comum, mínimo e múltiplo comum, então MDC, MMC. Isso aqui vai te ajudar em outras questões que envolvam, que a gente vai falar aqui, potência, questões que envolvam divisão. E aqui entra um tema que muitas pessoas têm dificuldade, por não ser um tema que é ensinado normalmente em nenhuma parte do ensino básico, então até então o ensino médio, é a parte de aritmética modular. Não está explícito aqui, mas se você tiver um pouco mais de domínio dessa matéria, vai te ajudar bastante, e vai ser essas questões que vão às vezes mudar, sei lá, sua nota de 7, 6 na prova para 80% da prova de matemática. São questões mais avançadas, sim, mas que são interessantes para aumentar sua nota no geral. Então, depois eu vou deixar a minha dica para estudo dessa parte da matemática, aritmética modular. E outro tema é frações ordinárias. Outro tema que é simples, mas muitas pessoas têm dificuldade. Então, ideia de fração, você ter essa ideia de comparação, como que você compara uma fração com outra, qual que é maior, qual que é menor. Parte de operações com frações, somar frações, subtrair, dividir. O Colégio Naval gosta de cobrar também outros assuntos relacionados a frações, que são a parte de frações decimais, né, que a gente vai falar depois, mas o estudo de frações geratrizes,
frações que são um pouco mais complicadas de se observar, mas que que eles conseguem fazer algumas questões bem interessantes. Aqui ele fala, redução mesmo do denominador, frações decimais. Então, o que é uma fração decimal? Você saber operar as frações decimais. Isso aqui é interessante, tanto essa parte de conversão, que eu nem sublinho, conversão de frações ordinal em decimal. Isso aqui ajuda também na parte de razões e proporções. Isso aqui, e na parte de sistemas métricos. Então, você ter o domínio de quanto que você vai dividir por 10, se dividir por 10 elevado a 3, a 5, a 10. Então, é interessante também saber sobre isso. Que mais? Agora, realmente, né? Então, ele fala aqui de dízimas periódicas e suas diretrizes. E sistema métrico. Sistema métrico, no Colégio Naval, na prova de matemática, não é explícito. Eles não cobram uma questão de sistema métrico. Mas é interessante, não só para a prova de, por exemplo, geometria, que usa muito essa questão de sistema métrico, mas para outras provas, como física, prova de... principalmente no Colégio Naval, física, mas poderia ser até cobrado em química, na parte de estequiometria. Então é interessante ter um domínio da parte de sistema métrico. Saber as unidades, centímetros, o sistema de internacional de medidas. É interessante ter uma ideia sobre isso. Então, operações fundamentais, múltiplos e submúltiplos, né? Outro tema que é muito comum cair na prova é a parte de potências e raízes. Então, você ter o domínio sobre potências, saber elevar números, né? Tanto ao quadrado, ao cubo, quanto outras potências, é interessante. Assim como também extrair raiz de números. Então, saber como que eu extraio raiz de um número que não tem realmente uma raiz exata. Aí tu vai lá, vai ter que aprender como que vai aproximar. E essas coisas são interessantes e caem constantemente aí na prova do colégio. Então, e também vai te ajudar aqui na parte da álgebra também. Então é importante. Então, aqui, extração de raiz quadrada, potências de expoentes inteiros fracionários, ter essa ideia. As operações de potência, operações de raízes. A parte de razões e proporções. Então, saber a questão de como que você vai... Isso aqui vai ajudar na geometria, por exemplo. Qual é a razão que você vai... Qual a diferença de razão, a diferença de proporção, né? Então, razões de duas grandezas, o que isso mostra. Vai também sobre escala. Então, ele vai te dar um mapa, ele quer saber o quanto que isso mede de verdade, sabendo que a escala é tal, né? Divisões em parte direta e inversamente proporcionais, isso cai também na parte de regra de 3. Ano passado, caiu uma questão de regra de 3, foi com regra de 3 composta. Então, é interessante, é importante saber o que é divisão direta e inversamente proporcional. Isso vai ajudar muito. Porcentagem, então saber o básico da porcentagem é importante. E parte de juros simples, que em 2022 teve uma questão de juros simples que foi anulada, mas não era uma questão fácil, era uma questão difícil. E cálculo de médias, então saber calcular média normal, média ponderada, moda, média, mediana. Então isso é interessante. Não é cobrado nada mais avançado do que isso, como desvio padrão, invariância, né? Mesmo que ano passado o Colégio Naval tenha colocado uma questão que envolvia, ele mostrava o que era realmente desvio padrão, mas isso não é o que está no edital, e era só uma questão que ele pedia para calcular raiz. Era, por exemplo, isso. Mas é interessante que você saiba o básico de médias. Então, essa parte aqui de aritmética é o básico, é o que eles cobram no edital. Mas é claro, não é só isso que cai.
e não é simplesmente assim que cai. As questões do Colégio Naval são questões que abordam muitos outros temas e muitas vezes você não vai encontrar um tema desse daqui sozinho, vai encontrar ali junto com outros e isso traz a dificuldade das questões. E como eu tinha dito no início, falar um pouco sobre a aritmética modular. A aritmética modular não é um tema comum e fácil de se encontrar material aqui em português, principalmente, não é fácil. E é um tema importante, tanto para saber, sei lá, resto de determinadas divisões, dia da semana, quando que cai tal dia, isso é importante. Acaba sendo necessário saber um pouco sobre aritmética modular. Então é interessante. E para isso, aqui estão aqui minhas dicas de estudo, pelo menos foram os livros que eu estudei, né? A parte básica da aritmética se encontra em qualquer livro de matemática, vídeos no YouTube, então não é uma coisa muito difícil de se encontrar. Mas se você quer aprofundamento, que pegue mesmo desde lá do início, mas que comece a aprofundar um pouco mais, esses aqui são, na verdade tem 2 livros aqui, o outro é uma dissertação. Um é o Praticando Aritmética, do professor José Carlos Admo Lacerda. É um livro muito interessante, porque mesmo que ele pegue partes bem simples da aritmética, tem muitas questões. A minha edição tinha questões bem antigas também, questões de Olimpíada, questões do Colégio Naval antigas. E é interessante para você nessa passagem do básico para um pouco mais avançado, aprofundado, principalmente. E a aritmética elementar, do professor Yuri Kernovsky e Ivan Figueira Mendes. É um livro que é focado principalmente no Colégio Naval, EPICAR e Colégio Militar. Tem muita questão comentada. E sobre esse livro, principalmente o professor Yuri Kernovsky, que é essa dissertação, os dois, o aritmética elementar, ele contempla a parte de aritmética modular. Então é interessante, principalmente para quem está iniciando, ter um pouco de ideia. Aqui eu também coloco essa dissertação do professor, aritmética modular como ferramenta para as séries finais do ensino fundamental. Então aqui também tem um pouco da introdução aí, vai falar um pouco sobre a introdução da aritmética modular. E é importante porque se você sabe disso, né, dessa parte, você vai conseguir algumas questões a mais aí, a sua pontuação no concurso. Então pode parecer bobeira, mas, por exemplo, para mim, o fato de eu ter tirado 18 em matemática me auxiliou muito a ter uma boa colocação na prova do colégio. Então, cada parte é muito importante. Não adianta você só estudar o básico, achando que vai cair só o básico, e quando chega lá, tem questões mais complexas que você poderia ter aprendido, estudado, e você não vai acertar. Então, aqui estão aqui minhas dicas. Aqui eu também apresentei um pouco sobre o que estudar da parte de aritmética. O próximo vídeo deve ser sobre álgebra e o último de geometria, que é o talvez as pessoas tenham mais dificuldade. Então, espero que tenham gostado. Esse vídeo aqui não serve só para o Colégio Naval, serve também para EPICAR, serve também para o Colégio Militar. É claro que cada um cobra de um jeito diferente. Se eu falasse aqui da EPICAR, eu falaria outras coisas, deixaria de falar algumas e falaria de outras. Mas tá aí já uma boa introdução ao que estudar, uma luz aí para quem está começando a estudar para a prova de matemática do Colégio Naval. Então, até mais.